ouvir barulho no meio do vídeo, não liga não, porque toda vez que eu faço vídeo é sempre esse barulho, bagunça, e toda vez que eu faço são os vídeos. E porque é o vizinho enchendo o saco, a pessoa gritando, e isso vai adiante. Toda vez que eu faço um vídeo, isso acontece. Então, bora pro vídeo. Olá, como se passas? Tudo bom, pessoal? Para quem me conhece, meu nome é Amir Carlos. Vou estar mostrando para vocês o meu cotidiano, para vocês, o meu vlog do que eu faço durante a semana. Porém, essa semana não vai ter vlog, tá, pessoal? Porque eu vou falar de um assunto muito sério que tá me incomodando e eu preciso falar que está acontecendo, beleza? Gente, o assunto que eu vou abordar com vocês é sobre o abuso infantil. O abuso infantil, ele traz consigo umas consequências sérias que pode ocorrer depois e durante o abuso infantil. Porque eu quero abordar com vocês que vocês tenham a ficar atento o que acontece durante esse processo. E o ranking que a gente ficou o 11º, que abaixo de alguns países. Tipo Alemanha, Espanha, Japão e os Estados Unidos, em 62,4 pontos desses críticos abusos sexuais que a gente teve aqui no Brasil. Durante a epidemia, houve algumas diminuições que acabou os casos, mas porém os casos continuam. Os tipos de abusos, ele varia de caso para caso, pode ser de curto ou a longo prazo, principalmente na criança, nos jovens e adolescentes. O adulto que varia para pessoa. O abuso psicológico. O abuso psicológico ele é mais conhecido também, que é mais próximo da criança. Ou seja, professores, pais, amigos da família, principalmente causa também psicossocial, também causa problema psicológico nas pessoas grandes, até mesmo adolescente. O abuso psicológico ele costuma ocorrer principalmente com uma forma de ameaça, uma forma de brincadeiras, não mau gosto. Mau gosto, completamente mal, bem mesmo. Ele principalmente ocorre nos principais mais próximos, tipo colegas, famílias e principalmente pessoas mais próximas da família. E também o psicológico do abuso, ele costuma ocorrer principalmente de uma forma de cyberbullying, também uma forma de bullying nos tempos do ciclo da criança. Uma forma de chantagem, uma forma de falar de mau gosto, de defeitos mesmo, que nada agrada na criança. Isso ocorre principalmente no comportamento da criança, porque a criança acaba tendo seu comportamento compulsivos, acaba tendo pensamentos de suicídios, mutilações e principalmente quer se matar. E principalmente quer matar a pessoa também. Acaba tendo uma mente de psicopata. O abuso físico. O abuso físico ele é mais principalmente conhecido. Ele envolve tais como lesões, tais como mutilações, tapas, socos e principalmente até tortura, que é mais conhecido. Ele recolhe principalmente nos ambos e principalmente nos pais. Então os pais têm as suas consequências de uso de consumo de drogas, uso de consumo de álcool e principalmente de problemas financeiros. E esse tipo de problema desenvolve problemas no desenvolvimento da criança, no seu psicossocial da criança. Abuso sexual. O abuso sexual dele também é mesmo impactante, com dois mencionadas características, tais como abuso físico e o abuso psicológico. Porém, os dois são mesmo impactantes, mas porém o mais pesado que tem é o abuso sexual. Porém, o abuso sexual ele acontece mais próximo da pessoa, ou seja, dentro do ciclo da criança e do adolescente. Ou seja, os pais, padrasto, madrastas, primos ou primas, por isso vai. E principalmente os amigos também, que é dentro do ciclo da família também. Isso também pode causar também traumas na criança. No momento que a criança for casar, ele pode ter ou curto ou longo prazo. Se for curto prazo, a criança vai lembrar desse momento e vai acabar esquecendo. Porém, no subconsciente da criança vai estar esse tipo de ato de abuso. Porém, se for longo prazo, quando a criança estiver maior de grande ou bem de uma certa idade para se casar e ou para ter uma relação com o seu parceiro, com a sua parceira, no momento que for tocado em certas partes íntimas ou for ser tocado, principalmente lembrar dos cheiros,
ou lembrado pelo toque, e por isso por diante, a criança que foi sofrido o abuso no passado, criança vai lembrar, criança não, a pessoa vai lembrar desse tipo de atos de que foi abusado, e no momento vai ter seu psicossocial alterado, ou seja, vai emocionar, vai ficar com medo, vai ficar, tipo, traumatizado por ato que sofreu desse mau caráter, desse ato de não deve, eu acho que não é ser humano fazer isso, porque é um animal fazer esse tipo de. Quer dizer, não é animal não, quer dizer, porque o animal tem seu senso, seu, consegue lembrar, mas consegue pensar, uma coisa assim. Mas porém, não, é um ser, nossa, eu não tenho explicação. Eu fico inconformado com esse tipo de pessoas que abusam esse tipo de crianças inocentes, que abusam e que a pessoa que não tem, tipo, força para gritar. É uma violência silenciosa. Então, isso, gente, me incomoda muito. E já algumas pessoas que sofreram esse tipo de abusos, que já sofreu um abuso desde criança, se tornou homossexual, se tornou lésbica por conta para poder se defender esse tipo de ato. Porém, gente, é uma coisa muito séria. E também, que aprendi também, que no curso que eu fiz, eu entrei na pedagogia. Eu fiz a pedagogia, mas porém eu não terminei, por conta de que eu tive os problemas que eu tinha que sair completamente, porque eu não aguentei realmente o ato que acontece dentro da escola e também fora da escola também. Isso é inconformável. Já tinha ouvido também falar sobre o abuso sexual, já dei uma palestra sobre o abuso sexual dentro da escola, porém os estudos cada dia vão se atualizando, porque por conta desses atos sexual que a pessoa teve, os abusos. É, durante a minha jornada de caminhar assim, eu tinha que fazer estágio. E tinha a Matia conhecida nossa, conhecida da minha amiga não posso mencionar os nomes. A minha amiga falou pra mim, olha, Almir, tem uma conhecida minha, eu acho que você deve conhecer. E eu já conhecia ela, mas na verdade nem lembrar. Faz tanto tempo que eu não vejo ela, então acaba tipo esquecendo algumas coisinhas. Então ela pegou e falou assim pra mim, eu tenho conhecido uma pessoa minha que é professora, que é diretora da escola. E ele tá precisando de uma pessoa para poder ficar com as crianças. Eu, como gosto de crianças, já fui, né? Aí pensei, já fui. Aí depois eu fiz. Fui contratado durante 8 meses. Fiquei, pra mim ser ficado só, acho que uns três meses só. Mas prolongou mais para 8 meses. Fiquei até 8 meses. Foi uma experiência ótima. Foi uma experiência muito incrível com as crianças. E eu aprendi muito com as crianças. Apesar que a gente foi criança no passado, mas a gente acaba perdendo esse tipo de essência de criança, né? Porque você tem que matar a sua criança para poder para atingir uma certa idade. Mas porém, pode até matar essa criança, mas porém você tem que guardar a criança interior. Porque na fala do pai que a gente tem que ser como criança nos olhos dos pais, né? Portanto, eu, eu tinha que me envolver bastante com criança que teve uma experiência ótima com eles. Eu quero ter um monte de experiência com eles. Na verdade, eu tenho saudade muito deles. Então, eu tinha que dar trabalho para eles, também fazer uma atividade livres. Também já brinquei com eles também, com ritmos, mostrei música, fiz a alfabetização com as crianças, porém dentro das diretrizes da pedagogia. Então, assim que sobrava tempo, finalzinho da tarde ou umas 3 horas, eu dava uma lição de educação artística para eles, lição de artes. E dava para eles uma atividades livres, uma pintura livre. Porém, graças a Deus, gente, que eu peguei pessoas saudáveis.
Porém, através de desenhos você consegue saber que criança passou durante a sua jornada. Vou dar uma experiência para vocês. Quando a criança é abusada, uma psicóloga oferece uma folha, ou até mesmo professores também oferecem uma folha para a criança. E a criança pode, tipo, desenhar qualquer coisa. Porém, gente, eu não sabia que acontecia. Quando uma criança começou a desenhar, a criança começou a desenhar de um pai monstro, começou a desenhar uma forma de genitais, algo genitais, começou a desenhar a irmã sendo abusada na mesa, uma criança começou a desenhar uma criança, não sei se é uma criança ou adolescente, alguém jovem que a criança viu. Que alguém dançando como um polidense e as pessoas, tipo assim, oferecendo dinheiro. Tipo, é sério, gente. Eu vou tentar achar esse colocar aqui pra vocês. É sério. Desenham. Não sei se se a criança viu ou criança, tipo, participou desse tipo de ato. Acho que a gente chama como exploração infantil, exploração de mercado humano. Vou estar falando desse próximo vídeo, próximo tópico, ok? Uma coisa muito séria, gente, esse ato de abuso sexual. Isso realmente pode gravar completamente na pessoa, e até mesmo até vida inteira. Gente, o próximo característica que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que que acontece também. Vou falar sobre a exploração sexual infantil e adolescente. Segundo a Unicef, foi registrado queixas de 250 mil crianças que são vítimas de exploração de tráfico humanos, vendendo seu corpo por um mínimo de R$ 2 por troca de comida, por troca de brinquedos. Principalmente a criança que tem passando uma necessidade, ou seja, uma família que não tem trabalho, sabendo que existe também um ONG que ajuda essas pessoas que necessitam, que não tem trabalho. Portanto, essas crianças são obrigatoriamente pelos pais vender por seu corpo por troca de comida e por brinquedos. Por isso, gente, existe bastante tráficos de humanos, vendendo seu corpo. Quanto mais novo a criança estiver, melhor para pessoas que estão acusando essa vítima. Também isso é um abuso sexual. Por isso pode gravar corretamente na criança, no adolescente, principalmente nos jovens e também no adulto também acaba vendendo seu corpo também por mínimo de dinheiro. E também, gente, também não posso esquecer também de passar isso para vocês. Também o abandono e negligência também é uma forma de abuso. Também ele é uma forma de que a criança tem uma culpa e sentimentos que foi a culpa da criança, porque a criança não tem inocência, porque a criança é inocente e não sabe o que está acontecendo. Porque o abandono, negligência é uma forma de abuso. Também mesma coisa de abuso sexual, ou seja, também criança se sente culpado por aquilo que não tentou gritar por socorro e por isso por diante. E uma informação mais importante que foi registrada também, é que a cada 24 horas que passa, mais de 300 pessoas, mais 320 crianças são denunciadas numa forma que foi abusadas e violentadas pelo próximo da família. Ou seja, o ECA denunciou um canal para você denunciar uma forma segura ou você pode comparecer no local para denunciar. Porém também tem alguns canais que precisam de um registro para comprovar se esse tipo de ato sexual aconteceu. Porém, explicar para vocês aqui o que ele faz. O ECA, para quem não sabe, gente, o ECA significa Estatuto de Criança e Adolescente. O ECA, ele está a favor de proteger as crianças e adolescentes esse tipo de... Existem vários canais que você pode denunciar, que o ECA criou. Também se pode falar sobre o Disque Denúncia, que é Disque 100, que fala direitos humanos. O direitos humanos ele é muito importante, ele é muito legal. E ele fala que você tem que denunciar uma forma de sem se identificar, mas você pode denunciar os tipos de ato que a criança sofreu durante esse abuso.
Também o Disque 100, ele é apropriado também para mulheres que sofreram tipo violência psicológica, violência física ou violência abuso sexual, que é muito importante vocês denunciar esse tipo de violências. Também o conceito tutelar, você pode denunciar pelo telefone sem poder se identificar. Ou você preferir, você pode ir até a próxima da sua cidade e denunciar sem poder se identificar, beleza? Ministério Público, é necessário você ter provas, você ter informações que a criança sofreu esse tipo de abuso. E Polícia Civil ou Delegacia Especializada, que é atendimento 24 horas. Também você pode denunciar de uma forma segura, sem identificar. Você pode realmente comparecer no local da sua cidade, denunciar esse tipo de covardia que a criança sofreu. O número do descaso de Polícia Civil e Delegacia é de 197. Você pode ligar lá sem problema nenhum, beleza, gente? E também você pode denunciar também pela Polícia Militar, Disque 190, e a procura mais próxima. Você pode procurar a delegacia, na Polícia Militar mais próxima da sua cidade e fazer esse tipo de denúncia. E também, gente, você pode ligar também 191, que é de Polícia Rodoviária Federal, Disque 191. E ele é muito importante, que você pode denunciar sem poder se identificar, sem poder se falar seu nome, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, esse daqui é um tutorial que tive algumas experiências que algumas pessoas falaram pra mim que isso pode gravar. Eu quero que vocês denunciem, não tenha medo de denunciar. Vocês podem denunciar, não fique calado, ajuda as crianças, ajuda o adolescente, onde as crianças e os adolescentes não têm força de pedir por socorro, é uma violência silenciosa, ele causa problemas sérios, você pode estar ajudando eles, de uma forma você pode dar um conselho para essas crianças. Tem seus filhos e crianças, não tem medo de denunciar, denuncia, fala com os pais, e fala que como foi o dia a dia de vocês na escola. E porque a criança, gente, tem que brincar. A criança não deve ser exposto como elemento sexual. A criança tem que se tornar criança. Então, gente, denuncia, não fica calado e vamos denunciar esse tipo de ato. Não fica calado. Criança precisa de ajuda. Denuncia.